Lá no livro de Jonas, a Bíblia diz que Deus estava insatisfeito com o comportamento de uma cidade chamada Nínive. Então o Senhor, ele chama Jonas e dá para Jonas a missão de ir até aquela cidade. O plano de Deus era destruir Nínive. Jonas, ele resolve desobedecer, resolve não ir a Nínive. E todos conhecem a história, então ele acaba numa situação muito desagradável. Ele acaba no ventre de um peixe, diz a Bíblia. E por consequência da sua indisposição em obedecer o que Deus havia determinado a ele. Antes de continuar aqui, eu quero dizer para você que sempre que você obedece, você é recompensado de alguma forma. E que sempre que você desobedece, de alguma forma você é punido. A Bíblia diz que a vara, ela é para as costas do tolo. E às vezes então a tolice, ela chega até nós e a vara vem para as nossas costas. Talvez o momento seu agora seja um momento que você está apanhando de vara. Porque lá no meio do caminho, Deus direcionou você de um jeito e você escolheu fazer de outro jeito. A obediência, eu tenho o direito de escolher obedecer, mas eu não posso esquecer que dentro do meu direito de escolha em obedecer, vem sobre a minha vida também o direito da disciplina. Quando eu decido desobedecer, quem eu estou desobedecendo, tem o direito também de aplicar sobre a minha vida as disciplinas cabíveis por causa da minha desobediência. E se alguma área da sua vida você começou a desobedecer, a tendência sua é descer. Jonas, ele desce o tempo todo até parar no ventre de um peixe. Só seguindo esse raciocínio aqui, eu preciso te mostrar isso. Quando nós estamos apanhando, quando a vara está em nossas costas, a primeira coisa que vem na nossa mente, que nós buscamos compreender, é se nós estamos sendo injustiçados de alguma forma. Eu entendo que quando eu estou sendo corrigido, está acontecendo uma injustiça na minha vida. Os cristãos, então, eles entendem que essa disciplina, que essa vara de Deus aí, ela é uma perseguição. Quando você olha assim, a disciplina não acontece, só acontece o castigo. O castigo pode conter disciplina e o castigo pode não conter disciplina. O que seria coerente e maduro? Essa situação que eu estou passando, aonde foi que eu peguei o caminho que eu não deveria ter pegado?
talvez fosse a pergunta mais nobre e mais importante de se fazer. Por que eu estou passando isso aqui? Eu não posso fechar os olhos quando eu estou sendo disciplinado. Eu tenho que abrir os olhos e eu tenho então que achar o porquê que aquela disciplina veio sobre a minha vida. Por que aquela situação está acontecendo comigo? Jonas estava agora dentro do ventre de um peixe, porque tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, em uma direção, e ele então andava, ele pegou outra direção. Esse tem que ser um exame, um autoexame contínuo, constante, que nós temos que fazer acerca do caminho que nós temos pegado, das veredas que temos andado, para descobrirmos se o caminho que nós temos tomado é o caminho que o Senhor direcionou para nós. Não existe um casamento ruim, existem as pessoas que casam errado. As pessoas casam errado, elas não ouvem a voz de Deus, e então o casamento delas, que não era um plano de Deus, começa a passar por um momento de crise, que elas não vão entender essa crise, e elas então vão ficar desoladas. Hoje, quarta-feira, a situação que você se encontra nela, qual foi a direção de Deus na sua vida o ano passado, em 2015, em 2014, em 2000? Você está andando debaixo de obediência? Você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando você tem o direito de escolher. Porém, em Deus, você tem que rasgar ele. Livre-arbítrio em relação a Deus é uma coisa que nós temos que rasgar. Se ele fosse um papel, eu teria que pegar e rasgá-lo, porque eu não quero ter o direito de escolher viver sem Deus. Eu tenho o direito dado por Deus, mas eu não quero esse direito. Eu tenho o direito de andar em desobediência, mas eu vou rasgar esse direito porque eu não quero andar em desobediência, porque andar em desobediência gera consequências. A promoção na vida de um homem está intimamente ligada ao nível de obediência que ele consegue andar. Se você não entende direcionamento, e se você não entende a importância da obediência, mais cedo ou mais tarde você vai parar no ventre do peixe. Israel estava de frente com a bênção deles. Estava comprovado já pelos colegas que a bênção era real. Estava lá, estava tudo certo já. Tudo que Deus tinha falado existia lá. A terra estava lá. Não era uma terra espiritual, era física. Existia a terra. Os frutos não eram espirituais. Os frutos, você podia tocar neles, você podia matar a sua fome com eles. Mas Israel decide. Israel não rasga o livre-arbítrio. Israel decide então desacreditar. Decide duvidar da capacidade de Deus de colocá-los lá dentro. Porque agora eles estavam vendo muitas barreiras diante deles. E as barreiras que eles viam era a dificuldade de transpor as cidades fortificadas que existiam lá, as muralhas, e os homens de guerra que havia naquele lugar. Então Israel decide, ele tem um livre-arbítrio, e ele decide então murmurar.
reclamar, questionar. E Deus então disse para eles: eu aceito a murmuração de vocês. Diga assim comigo: Deus aceita, Deus ouve a minha murmuração. Deus disse: eu recebi a murmuração de vocês. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um passeio. Nós vamos dar um passeio pelo deserto, não muito longo, 40 anos. Porque vocês decidiram, então eu também decido acerca de vocês. Vocês não vão entrar lá, porque vocês são incrédulos. Os pés de vocês não vão tocar lá. Eu vou cuidar de vocês no deserto, mas o deserto matará vocês. Alguns de vocês entrarão. Os filhos de vocês verão isso. Vocês não verão, porque vocês pisaram, experimentaram o que é bom, mas vocês escolheram o que é mal. Conhecer o que é bom e escolher o que é ruim traz justiça de Deus, e a justiça de Deus, ela vem seguida do juízo. Não existe justiça sem juízo. Então a forma de Deus executar a justiça dele é exercendo o seu juízo sobre nós. E agora então Israel começa a dar uma volta. Eu tenho que ir aqui, mas aí eu começo a dar uma volta gigantesca, que dura 40 anos, e eu vou dar essa volta porque eu decidi desacreditar. Você faz o que você bem quiser da sua vida, irmão. Irmã, o que você quiser fazer da sua vida, você pode fazer. Ninguém vai te constranger a fazer diferente. Porém, você tem que ter entendimento de uma coisa: esse fazer o que bem quiser dá o direito de Deus também exercer sobre a sua vida a justiça dele. Então Jonas, ele vai para o ventre do peixe, Deus tira ele de lá, ele clama, Deus tira ele de lá, e Jonas resolve ir então até Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele proclama contra Nínive a palavra de Deus. As autoridades de Nínive entendem que o juízo de Deus estava vindo, proclamam um jejum, proclamam uma consagração, dá uma retratada na situação, e Deus então decide não destruir mais Nínive. Jonas então fica desesperado e deseja morrer, porque agora ele tinha falado que Deus ia destruir Nínive, e agora Deus não destruía, não tinha destruído. O descontentamento vem sobre ele. E a Bíblia diz que lá no capítulo 4, versículo 6 do livro de Jonas, diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Sobre isso que nós vamos conversar. Havia uma direção de Deus sobre a vida de Jonas para ele obedecer. Ele desobedece. Depois ele volta atrás e obedece. Havia a proclamação da palavra sobre uma grande cidade que ela se arrepende. Ela se arrependeu dos seus pecados, Deus não destruiu, e Jonas então fica decepcionado com Deus. Mas Deus então levanta um brinquedo, uma planta, como se fosse um brinquedo, e faz sombra sobre a cabeça de Jonas. E Jonas então se alegra. Jonas não se alegrava porque Nínive tinha se arrependido, mas se alegrava porque tinha sombra sobre a sua cabeça. Jonas estava satisfeito porque agora tinha uma sombrinha sobre a sua cabeça, então ele estava muito feliz.
Nínive ter se arrependido não trazia alegria para o coração de Jonas, mas a sombra trazia alegria para Jonas. Se você não tomar cuidado, você começa a dar valores àquilo que não tem valor. Se você não tomar cuidado, você começa a se apegar àquilo que você nem fez. Se você não tomar cuidado, você começa a querer a destruição daquilo que é valioso para Deus e querer valorizar aquilo que não tem nenhum valor para Deus. Talvez o que importa para você é um breve bem-estar, é você vencer uma discussão, é você sair na frente, é você ser melhor do que outra pessoa, não porque você quer fazer bem feito, mas porque você quer dizer para ela que você é bom. Porque a maioria das pessoas que quer ser melhor não é porque elas querem fazer nada com excelência, é só porque elas precisam de um minuto de fama ou de reconhecimento, então elas vão e tentam fazer as coisas melhor, mas não é por causa que o estado de excelência está sobre a vida delas, é simplesmente para se mostrar durante algum tempo. Talvez você até em um dado momento desejou a morte como Jonas desejou, e Deus agora faz vir uma sombra, uma pequena sombra sobre a sua vida, e agora você então fica cheio de esperança, cheio de alegria. Tem pessoas que as coisas simples, bobas, que não tem valor, mexe mais com elas do que as coisas que Deus gosta. Quantas vezes você despreza as coisas que Deus sonhou, as coisas grandes, você fica irritado, descontrolado e começa a dar valor a brinquedos, a coisas sem nenhum sentido. Que tipo de planta tem nascido para fazer sombra na sua vida? Que tipo de situação tem vindo sobre a sua vida que tem gerado conforto, enquanto você não lamenta ver a possibilidade de milhares e milhares de pessoas indo ao inferno? Talvez tudo o que você mais almeja nesse momento é uma sombrinha sobre a sua vida, e você até vai em Deus por causa disso, mas o Senhor está dizendo para você que Nínive está perecendo, que o pecado de Nínive se instalou e é muito forte. A minha preocupação, e eu sei que eu não posso mudar as coisas, mas eu posso mudar a visão de algumas pessoas, é que às vezes nós como igreja queremos só essa sombrinha passageira, e não queremos o evangelho verdadeiro, e não queremos a proclamação da palavra que leva as pessoas ao arrependimento. Então nós estamos preocupados com um bem-estar momentâneo, com uma coisinha insignificante, vamos brigar por isso, lutar por isso, enquanto o Senhor tem nos chamado a coisas muito maior. Talvez você critica Jonas, mas tem a mesma postura. Talvez você acha que Jonas foi um cara infeliz nas decisões que ele tomou, mas você também quer essa mesma sombra que Jonas. Então a Bíblia diz lá no capítulo 7 que no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme que feriu a planta e esta se secou. Deus faz nascer uma planta, e ela então faz sombra na cabeça de Jonas, mas Deus no dia seguinte manda um verme, e esse verme vai ferir essa planta, e essa planta então, ela murcha e seca. Sabe o que aconteceu? A tristeza de Jonas voltou. A tristeza de Jonas voltou. Então agora eu estou insatisfeito com Deus, porque Deus não atende mais os meus mimos. Eu agora estou triste. Que Deus é esse? Porque Deus agora fez secar a plantinha, porque o verme veio e picou. Então eu estou insatisfeito, eu estou perguntando: Deus, você não vai cuidar de mim? O Senhor não vai fazer isso para mim? O Senhor não vai fazer aquilo outro? E Ele está dizendo: e Nínive? O que você pensa sobre Nínive? O que você pensa sobre as pessoas que estão morrendo em Nínive? O que você pensa sobre um dos maiores ataques da história da Somália, que aconteceu a semana passada? Ou você nem sabe disso, ou talvez isso nem te interessa. O que você pensa da corrupção do Brasil? O que você pensa que se a igreja não orar, a reforma da Previdência, quem ganha salário mínimo vai pagar a conta?
O que você pensa sobre isso? Ou você só quer uma sombrinha para você passar uns dias mais confortável? Você não está enxergando que se a reforma da Previdência acontecer agora, as pessoas menos favorecidas vão pagar toda a conta para um monte de corruptos, para um monte de privilegiados? Ou você não viu isso, a ponto de você não querer orar por isso? Mas você quer uma sombrinha, e essa sombrinha então tá legal, tá confortável. Deus estava olhando para Nínive, que precisava se arrepender. Jonas estava olhando para o seu ego. Ele estava olhando para o seu bem-estar, ele estava olhando em se dar bem. E agora Deus vai e pega ele, faz sombra na cabeça dele. E ele fica feliz porque agora tinha sombra na cabeça dele. Ele não estava feliz porque os moradores de Nínive tinham se arrependido. Sabe o que nós estamos fazendo? Nada. Nós não estamos fazendo nada. Os acordos políticos para massacrar a nossa nação está aí, e a igreja está procurando uma sombrinha para ela entrar debaixo. Sabe, os acordos mais imorais, mais sujos, mais infernais, e nós não estamos nem aí, não é o nosso problema. Amados, deixa eu dizer para você uma coisa, que talvez você ainda não se tocou. Talvez você ainda não se tocou. O Brasil está vivendo a pior crise hídrica de toda a sua história. Talvez você ainda não se tocou. O juízo de Deus está vindo sobre essa nação. O juízo de Deus está vindo sobre essa nação. Mas nós estamos querendo uma sombrinha. Amados, não é uma questão pontual aqui e ali. Não é. É geral, amado. Você não está entendendo, a corrupção no Brasil não é em Brasília, a corrupção no Brasil é no Brasil. Mas nós, como igreja, nós queremos uma sombrinha para nós entrarmos debaixo. Nós não estamos preocupados com isso, nós não estamos olhando para isso, desde que para nós esteja bem. Desde que nós estejamos confortáveis. Então Deus disse: eu vou ver até onde vai a alegria de Jonas. Porque às vezes você só é alegre com Deus quando Ele faz uma sombrinha na sua cabeça. Ah, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, Deus tem cuidado de mim, Deus é poderoso. E se Ele retirar a sombra, o que você faz, irmão? O que você faz se a árvorezinha morrer? A sua fé vai continuar. E então a Bíblia diz o seguinte: mas no dia seguinte, ao subir a alva enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Esse cara era muito esquisito. Ele pede a morte dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas é o modelo dos cristãos brasileiros. Jonas é o modelo dos cristãos brasileiros. Os cristãos da sombrinha, sabe? Que é o modelo da corrupção brasileira. O modelo da corrupção brasileira é os governantes na sombrinha, e o restante todo mundo no sol. Então Deus me deu uma sombrinha, eu quero viver, eu estou alegre. A sombrinha foi embora, Deus é ruim, eu quero morrer. Como que nós, amados irmãos, vamos permanecer nisso? Esse cara era desobediente lá de trás. Esse cara criava caso com tudo.
Eu não estou querendo dizer que ele não era um homem de Deus, eu estou dizendo que ele criava casos, ele questionava, e agora ele está chateado porque a árvore morreu. Porque a árvorezinha secou. Ele agora está tristinho, está deprimido, tem que passar até pelo psicólogo, tem até que tomar remedinho para dormir, porque a sombrinha dele não existe mais. Talvez você está aqui nessa noite, nessa condição. Quantas pessoas frustradas com Deus, Brasil afora, porque a sombrinha delas queimou, morreu, acabou. E a fé delas estava naquilo que Deus proporcionava a elas, não naquilo que Deus é de fato. Como que fica isso? Como que fica isso? Eu não me relaciono com Deus pelo que Ele é, mas eu me relaciono com Ele pelo que Ele faz por mim. Não, amados. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele disse: está tudo consumado, está tudo pronto. Tudo pronto. Sabe o que me desespera? É o medo de ter uma árvorezinha dessa na minha vida. Cresceu, estou feliz. A árvorezinha morreu, eu quero morrer também. Parecendo adolescentezinho. Ai, o meu amiguinho não respondeu a minha mensagem de WhatsApp. Estou deprimido, quero morrer, quero comer, quero ir para o quarto, tranca o quarto, fecha a porta, bate a porta, apaga a lâmpada. Fica endemoniado e pega uma gilete e começa a cortar o pulso. Ou é o Espírito de Deus que faz aquilo? Aquilo deve ser uma coisa do inferno. Então, eu estou triste, porque a minha sombrinha acabou. O que te segura de fato em Deus? O que tem feito você permanecer no Senhor? O que faz você orar? É a árvorezinha ou é Deus? Eu vou desistir. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Até a morte. Olha a visão desse cara. Eu estou tão irado que eu estou pronto para morrer por causa dessa planta. Qual é a sua planta? Qual é a plantinha na sua vida? Por que toda essa trajetória sua, a ponto de agora você querer um fim trágico, a ponto de você estar desmotivado? Será que você não começou desobedecendo lá atrás? As coisas que Deus falou com você lá atrás. Pega o caminho certo, volta lá, pega o caminho certo, começa a fazer as coisas certas. Deus tem planos para honrar você, para abençoar você. O problema é que você começa lá atrás errado e quer continuar remendando, uma vida toda remendada, afastado da graça de Deus, afastado da bondade, da misericórdia de Deus. Eu quero desistir, eu quero largar meu casamento, eu quero largar meus filhos, quero largar meu marido, quero largar minha mulher. Pronto, eu não quero mais nada. Por que você não quer? Será que você não vem aos tombos lá de trás? Um errinho aqui, outro errinho ali, um probleminha aqui, outro probleminha ali. Por que você não para com hombridade? Pergunte às pessoas mais próximas de você: fala para mim aonde eu errei. Fala.
fala para mim, mostra para mim. Mas não, você quer mostrar para as pessoas os seus acertos, não os seus erros. Você quer mostrar suas virtudes e não seus defeitos, porque nós amamos uma vidinha mascarada. Gostamos de uma vidinha mais ou menos. Será que não é hora? Será que não é hora de você começar a fazer do jeito certo? Será que não é hora de você perguntar para quem está à sua volta: o que eu fiz? Me mostra. Eu sei que eu errei, porque não está certo do jeito que está a minha vida. Tem alguma coisa, eu desobedeci, eu quebrei princípio, eu fiz alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Aí os mais espirituais vai dizer assim: não, você não errou, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É o diabo furioso com a sua vida. É legal demais, irmão. Eu dou bobeira e culpo Mateus. Eu faço uma coisa errada, culpo minha mulher. Faço a outra coisa errada, culpo o diabo. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Sempre alguém, sempre eu vou transferir a culpa. E agora aconteceu uma coisinha e eu estou morrendo aos poucos, porque a minha arvorezinha secou, a minha arvorezinha murchou, e eu agora estou decepcionado. E o Senhor disse para ele assim: é razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas? E ele disse: é razoável a minha ira até a morte. Coraçãozinho quebrantado desse menino, né? Coraçãozinho mole. Ah, coraçãozinho abençoado. Se esse coraçãozinho de Jonas entra em você, aí, meu irmão. Aí o Senhor disse para ele: tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho? Você não fez ela crescer, Jonas? Você não trabalhou por ela? Numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão de Nínive? Amados, que é isso? Às vezes, irmãos, você está dando toda a sua vida por algo que você não sabe nem de onde veio, mas agora você está defendendo tudo. Eu estava em Brasília uma vez com um rapaz, irmão em Cristo, e nós estávamos no carro dele, ele tinha estacionado o carro dele. Veio um senhor de uns 60 e poucos anos com a mulher dele e encostou o para-choque do carro dele no para-choque do carro do irmão. A placa do carro do senhor, os parafusos dela, foi e encostou no para-choque do carro do irmão e fez uma marquinha da cabeça do parafuso, mais ou menos do tamanho da ponta desse dedinho meu aqui. O senhor desceu, a mulher dele desceu, pediu desculpas e disse que foi uma falta de atenção e se retratou, se consertou. E estava eu e um outro pastor e esse rapaz. E ele disse: não tem desculpas não, tem que pagar. Tem que pagar para arrumar. O senhor disse para ele: mas como que vai arrumar? Ele disse: não, tem que pintar o para-choque inteiro.
Arruma, não arruma, arruma, não arruma. O senhor foi ficando nervoso, tadinho, começou a tremer. Conversa vai, conversa vem. Descobre que nós é crente, que nós éramos crente. E aí, resultado, uma van com a polícia militar dentro, com um escrivão da polícia civil e um juiz. Tem esse negócio em Brasília, essa justiça itinerante. Audiência no local. Teve que pagar para pintar o para-choque inteiro. Aí a mulher, a árvorezinha. Aí a mulher veio falar comigo, falou: que isso, um absurdo. Eu falei: deixa eu falar para a senhora uma coisa, eu sou pastor. Esse pastor que está comigo aqui é o pastor desse moço. Eu queria implorar para a senhora nunca pensar que os crentes, tudo tem esse tipo de comportamento aí. Ela falou: não, meu filho, não preocupe não, meu irmão também é pastor. Eu falei: porque isso é uma coisa do inferno. Uma coisinha gera uma sombra. E agora nós viemos embora com cheque no bolso de 200 e poucos reais que eles tinham arbitrado lá, sei lá como que fala, para pagar naquela época, para pintar o para-choque, que obviamente não compensava pintar. Às vezes nós fazemos isso que Jonas fez aqui, desse jeitinho que nós fazemos. Nós nos apegamos, amados, àquilo que não tem a menor lógica de nos apegarmos, e até quebramos um princípio em Deus. Eu vou parar por aqui, mas você precisa, e nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos ter maturidade para descobrirmos que eu não fiz esse copo com água e nem você fez, e que esse copo com água pode sair da minha vida e o Senhor pode permanecer na minha vida, que a sua casa pode cair e quebrar, mas o Senhor pode estar lá com você, que o cântaro pode despedaçar junto ao poço, mas lá pode estar o Senhor com você. Ele te faz uma promessa: eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Qual a árvorezinha você criou agora? Se a árvore da sua vida murchar, cair, permaneça, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Deus, Ele sempre vai cuidar de você. Sempre. A notícia ruim chegou, espere em Deus. Espera em Deus, porque o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos ficar em pé?